O destino de Pedro foi muito diferente do destino de Judas. Acredito que a deserção de Pedro não era do coração, mas era uma ação emocional e irracional que poderia ser esperada da maioria das pessoas naquela situação. E Judas, ele não se arrependeu. A Bíblia diz que ele retornou ao sumo sacerdote dizendo que ele havia traído sangue inocente. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Mateus 27:5. Ele sim admitiu que havia feito alguma coisa errada. Isso não é arrependimento. A resposta é não. Isso não é arrependimento. Tenho frequentemente imaginado por que Judas não foi considerado como alguém genuinamente arrependido. A resposta é simples. Judas admitiu que estava errado, mas ele não refez os seus passos. Arrepender-se significa dar a volta e mudar. Judas nunca mudou. Ele não deu a volta e refez seus passos. Judas não quis ver ninguém ou enfrentar ninguém. Ele apenas se desculpou. Ele não podia suportar olhar o rosto dos outros discípulos e admitir que estava errado, tendo visto pastores admitirem um ou dois erros que cometeram, mas isso não chega a ser arrependimento. Lembre-se do que eu disse: admitir que pecou não é o mesmo que se arrepender. Muitas pessoas que chegam com desculpas têm a atitude de: o que eles disseram que eu deveria dizer? Já que vocês vão entender essa última frase aqui. Ele quer dizer o seguinte: Pedro, ele traiu Jesus, ele negou Jesus, mas ele estava disposto a fazer o caminho de volta. Estava disposto a realmente se arrepender e voltar atrás. Judas não estava disposto a voltar atrás, a voltar, pedir perdão para os discípulos, pedir perdão para todos os 11 ali que ele havia traído, porque ele traiu só Jesus, ele traiu todo mundo, sim ou não? Né? Vendendo Jesus ali, ele estava traindo todo mundo, é ou não é? 3 anos e meio vocês juntos ali, né? Vivendo junto, fazendo tudo junto. Aí de uma hora para outra tu trai o teu líder ali, o teu líder é preso e morto, etc. Está traindo todo mundo. Ele não estava disposto a voltar, pedir perdão para todo mundo, né? E recomeçar. E Pedro estava. E tem muita gente que é assim. Ele reconhece que ele errou, mas ele não está disposto a fazer o caminho de volta. O arrependimento te dá a capacidade de fazer o caminho de volta. Mas quando você não está arrependido, você não consegue. Aí ele faz como essa mulher aqui que ele vai citar. Que havia uma mulher, a história que ele vai contar, havia uma mulher que tinha problema com o marido, com a família do marido, e eles foram aconselhados. E aí foi descoberto pelo presbitério que essa mulher estava errada. E aí eles aconselharam ela de como ela deveria proceder e pedir desculpa para as pessoas. E aí foi feita uma reunião, chamou os familiares, chamou o marido, e ela foi indo de pessoa em pessoa, dizendo, pedindo perdão ali, pedindo desculpa pelo que aconteceu. Quando chegou na vez do marido, que foi o último, ela já tinha falado tantas vezes a mesma coisa, e ela nem sabia mais o que tinha que dizer. Aí ela olhou para a cara dos presbíteros e falou assim: o que eu tinha que dizer para ele mesmo? Aí ele vai dizer o seguinte aqui: e essa pessoa, ela amargamente concordou e dirigiu-se de um presbítero ao outro, dizendo: sinto muito pelo que fiz. Quando chegou ao seu marido, externando enfado em seu rosto, ela se voltou para os outros e perguntou: o que eles disseram que eu deveria dizer a ele? Caro leitor, ao fazer essa pergunta, ela confirmava de fato que realmente não tinha se arrependido. Ela não tinha se arrependido. Ela estava sendo forçada a admitir seu erro. Por isso, ela teve que perguntar: o que eles disseram que eu deveria dizer? Nunca esqueça que o verdadeiro arrependimento é diferente de ter que admitir os seus próprios pecados. Ok? Então, arrepender-se de verdade não é apenas admitir que está errado. Arrepender-se dos seus pecados é estar disposto a fazer o caminho de volta. É estar disposto a se humilhar se for preciso. Estar disposto a mudar de atitude. Certa vez, eu estava discutindo com um pastor amigo meu o que fazer se um separatista rebelde voltasse dizendo que havia se arrependido dos seus pecados. Concordamos que os próximos 7 pontos ajudariam a diferenciar entre uma admissão de erros, ele apenas está concordando que ele errou, forçado no caso, e um verdadeiro arrependimento piedoso. Então, primeira coisa aqui, ele vai falar 7 pontos. Primeiro, essa pessoa tem que admitir a si mesma e a Deus que ela cometeu um ato de rebeldia, ela ficou rebelde. Segundo,
Pedir a Deus sua misericórdia e seu perdão. Terceiro, confessar sua rebelião àquelas outras pessoas ou aos seus líderes, né, a quem ele se rebelou. Quarto, dizer ao seu grupo rebelde que ele percebeu que foi um rebelde e explicar a eles a sua decisão de se arrepender. 5. Ir à igreja onde ele se rebelou ou ao grupo onde ele se rebelou e confessar o seu pecado de rebeldia publicamente. 6. Confessar a qualquer outro que esteja envolvido durante o tempo da sua rebelião o seu ato de rebeldia. Aqueles contra quem você se rebelou irão perdoá-lo por sua rebelião e liberá-lo da bênção de Deus. Então ele está dizendo aqui, como é que eu vou saber se realmente essa pessoa rebelde ele está realmente arrependido? Ele tem que fazer o caminho de volta. Ele tem que reconhecer que ele foi um rebelde, ele tem que pedir perdão a Deus, pedir perdão a quem ele se rebelou, pedir perdão aos irmãos que foram envolvidos, e lá para o grupo de pessoas que estão seguindo ele, da mesma maneira rebelde, confessar para aquelas pessoas que ele agiu errado, né, e dizer para eles que ele está arrependido, vir à igreja onde ele se rebelou, pedir perdão para a igreja. É assim se corrige, né, o problema que foi feito. E a maioria das pessoas não quer tomar esse tipo de atitude. A maioria das pessoas não quer fazer esse caminho de volta, não quer fazer a retratação, né? E isso é muito triste. Então o que mais a gente vê aí são igrejas e igrejas que começaram dessa maneira, né? E elas não têm nenhum tipo de elo de união, de amizade entre uma e outra, porque já começou na divisão, na contenda, e os seus líderes, né, eles não têm nenhum tipo de elo, porque aquele que saiu na rebeldia não pediu perdão para quem ele se rebelou. Isso gera um problema mais sério ainda, né? Num evento como esse, por exemplo, que a gente fez no sábado passado, de unir algumas igrejas aqui, com certeza muitas igrejas aqui do bairro jamais vão participar de um trabalho como esse conosco, porque muitos deles saíram de outras igrejas aqui do próprio bairro e estão brigados até hoje com os seus pastores, né? Os pastores de onde saiu, sei lá. Então ele nunca vai se unir para poder fazer um trabalho como esse em favor do bairro e em favor da comunidade, porque ele está brigado. Não tem como se unir dessa maneira, não é verdade? Isso gera divisão no corpo de Cristo. Deus não se agrada disso, né? Deus não se agrada da divisão, né? Ele se agrada da união. Então nós precisamos corrigir isso, né? Nós precisamos estar sempre olhando para nós mesmos e examinando nosso coração, para que a gente não dê lugar a esse tipo de comportamento, né? Então há possibilidade, há razões que levam alguém realmente a sair, seja do GECEL, seja no departamento, seja no ministério, seja na igreja, mas a maneira como você vai sair vai determinar que tipo de pessoa você é, né? A maneira como você sair, se você sair de maneira honrosa, de maneira ética, sem confusão, né? Sem ficar falando mal de onde você saiu, né? Etc., sem ficar montando um grupo de pessoas para te seguir, para fazer o que você deseja que eles façam, então vai demonstrar que você é uma pessoa fiel. Mas se você sair lá fazendo rebelião, confusão, criticando todo mundo, levando o grupo com você, né, e assim por diante, isso demonstra que você é uma pessoa anarquista, você é uma pessoa infiel, uma pessoa desleal, e isso traz consequências espirituais sobre a sua vida e sobre a vida das pessoas que estão debaixo da sua liderança. Isso não é bom. Amém? Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Falem aí para a gente encerrar. Ninguém tem dúvida? Ninguém tem pergunta? Fala, Lúcia. Houve um momento em que foi falado sobre o nome da igreja, né? Eu acabei pensando na nossa denominação. Será que não foi coerente a gente se dividir da Metodista do Brasil? Então, tem um porém aí, né? A gente não foi dividido, né? A gente foi expulso. Um pouquinho diferente, né? A Igreja Metodista do Brasil, né, expulsou os pastores que receberam o batismo do Espírito Santo e os irmãos, os membros que receberam o batismo do Espírito Santo naquela época da igreja.
Então eles não quiseram sair em nenhum momento, eles nunca quiseram sair da igreja, eles nunca quiseram fazer outra igreja, eles nunca quiseram fundar outra igreja. E existe essa carta, escrita pelo concílio até hoje, em que o bispo da região aqui do Rio estava pedindo que todos os pastores e membros que haviam recebido o batismo do Espírito Santo na visão deles e que a igreja metodista não concordava se retirassem da igreja metodista. Então eles nunca quiseram deixar de ser metodistas, por isso que eles continuaram sendo metodistas, colocaram um acréscimo apenas no nome, continuaram sendo metodistas. Eles nunca quiseram sair da metodista e nunca criticaram a igreja metodista. Até hoje a igreja metodista brasileira tem amizade com a igreja metodista, e às vezes interagem um com a outra. Pastores da metodista pregam nas nossas igrejas, assim como pastores da Wesleyana não podem pregar na igreja metodista. Não há barreira entre essas duas igrejas, mas não é o que acontece em muitos casos, onde pessoas às vezes se levantam contra tudo aquilo que aquela igreja ensina, mas depois, mesmo estando contra tudo aquilo que aquela igreja ensina, ele vai fundar outra igreja e bota um nome quase igual àquela outra. Se ele é contrário a tudo que lá ensina, por que ele vai colocar um nome igual, Então, assim, é meio estranho. Por exemplo, no nosso caso, você vê que praticamente todas as doutrinas da igreja metodista continuam iguais na igreja metodista wesleyana. Já o estatuto mesmo da igreja metodista e da igreja metodista wesleyana é quase idêntico, não tem muita diferença. Porque não era desejo dos irmãos que se retiraram da igreja metodista sair de lá. Não era esse desejo. Assim como John Wesley, por exemplo, nunca teve desejo de fundar uma igreja. John Wesley morreu pastor anglicano. Ele sempre continuou defendendo a igreja dele. Depois da sua morte, o movimento metodista veio se tornar uma igreja. Então, assim, John Wesley nunca quis fundar uma igreja. Então, foi uma coisa que aconteceu como consequência de um trabalho. Então, quando ele morreu, já havia mais de 100 mil metodistas. E depois da morte dele, fundaram a igreja metodista. Mas ele nunca desejou isso. Diferente de outras pessoas que, logo que acontece qualquer coisa, ele já quer sair da igreja dele e fundar uma outra igreja. Então, assim, é um pouco diferente a visão. O próprio Lutero, que muita gente critica, muitos católicos criticam Lutero nunca quis fundar uma igreja também. Lutero queria reformar a igreja católica. Lutero não queria sair da igreja católica. Lutero nunca quis abandonar a igreja católica. Ele sempre quis o quê? Que a igreja católica fosse reformada, ou seja, que ela deixasse algumas coisas que ela praticava, que ele considerava que era contra a Bíblia, e voltasse a fazer o que a Bíblia mandava. É isso que ele acreditava. Ele não queria fundar uma nova igreja. Foi a igreja católica que expulsou ele, excomungou ele e alguns outros irmãos da própria igreja. Eles foram excomungados, Mas Lutero não queria sair de lá. Ele defendia a igreja católica, até o final da vida dele. Ele sempre defendeu a igreja católica, Então, assim, a gente precisa entender um pouco isso para a gente não fazer um mau julgamento de algumas situações, Então, a gente nunca deve ter um desejo no coração. Eu falei isso aqui uma vez, O próprio bispo Caleb falou também isso esses dias no congresso de oração, que a dança das cadeiras, quem define é Deus. Ou seja, as posições, quem fica onde, quem vai ter tal função, quem vai ser o líder, quem não vai ser. Essa dança das cadeiras, quem coloca é Deus. Então a gente nunca deve ter aquela pretensão no nosso coração: eu quero fundar uma igreja, eu quero fundar um ministério, eu quero fazer isso, aquilo, aquilo outro. A gente não deve ter esse desejo. A gente deve ter o desejo de fazer a vontade de Deus. Se for da vontade de Deus que isso aconteça, não é vontade sua, é a de Deus, vai acontecer. Ele vai criar os meios, ele vai gerar as condições e ele vai te colocar lá onde ele quer que seja colocado. A gente não precisa buscar isso, ou querer juntar forças humanas, projeto humano, para a gente forçar esse surgimento. A gente não precisa disso. Quando Deus quer que isso aconteça, Ele mesmo faz. Como foi falado aqui, citado no caso de Paulo e Barnabé. Não foi Paulo e Barnabé que chegaram e falaram assim: agora a gente quer ser missionário, e a partir de agora a gente está saindo aqui da igreja e a gente vai plantar a igreja por aí. Não, ali está dizendo: aprove a igreja e ao Espírito Santo. Ele disse: separai a Barnabé e Paulo. Ou seja, quando é a vontade de Deus,
todas as coisas vão convergir para isso. E a coisa vai acontecer. Seja, às vezes, em pouco tempo, seja em muito tempo. Mas vai acontecer. A gente não deve ficar correndo atrás dessas coisas, né? Então isso deve ficar claro. A maioria das pessoas que fica correndo atrás de título, correndo atrás de funções, né? Na maioria das vezes não estão com um coração muito puro. Na maioria dos casos, né? Então, pode perceber, a maioria das pessoas que ficam buscando isso, correndo atrás disso, né, geralmente não estão com boas intenções. Então a gente não precisa buscar isso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Lógico, a Bíblia também fala que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Ou seja, não é pecado você querer ser um pastor, você querer ser um bispo, você querer ser um líder. Não é pecado. Mas assim, geralmente o que acontece? A própria igreja, ela, no dia a dia, ela reconhece o teu chamado. Entendeu? Ou seja, não é necessário você tentar convencer as pessoas de que você tem aquele chamado. A própria igreja, no dia a dia, reconhece o teu chamado. Por exemplo, pode ter pessoas dentro da igreja que ainda não são pastores, nem fizeram seminário, e a própria igreja olha para ele e já reconhece nele um chamado ministerial. Já reconhece nele um chamado pastoral, mesmo que ele nem tenha seminário ainda. Mas as pessoas já olham e falam assim, fulano tem jeito de pastor, fulano tem, né? Fulano parece que vai ser um pastor. Eu vejo que Deus tem um negócio assim na vida dele. É ou não é? É ou não é? Não é verdade? Porque é natural isso, irmãos. É natural, o próprio Deus ele coloca. Entendeu? E o próprio Deus vai chamando e a coisa vai se encaixando até aqui. Chega uma hora que acontece. Não precisa você ficar buscando, né? Eu tenho que forçar todo mundo agora a entender o meu chamado, o meu ministério, a reconhecer que eu sou isso. Não precisa disso. Não precisa de forçação de barra, né? Porque se Deus quer te colocar em algum lugar, pode ter certeza, Ele vai colocar lá, né? Querendo alguns ou não querendo, as pessoas ajudando ou não, Deus vai te colocar lá. É só você continuar servindo a Ele com fidelidade que a coisa chega. Amém? Então, respondido. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta antes de encerrar? Não? Só mais um detalhe sobre essa questão da nossa igreja. Eu não sei se vocês conhecem essa história, já perceberam, já repararam, mas não foi algo que aconteceu só com a igreja adventista brasileira. Se vocês repararem esse período, né, da década de 60, 70 e 80, você vai perceber que, por exemplo, surgiu Batista Renovada, Presbiteriana Renovada, né, surgiu várias denominações. Por quê? Porque foi um movimento que aconteceu dentro do país todo, em que Deus trouxe uma renovação espiritual em várias igrejas, e muitas igrejas tradicionais não aceitaram aquele movimento e expulsaram esses irmãos de dentro das suas igrejas. E aí surgiram essas igrejas renovadas, né? Então você tem aí, por exemplo, Avivamento Bíblico surgiu nessa época, Brasil para Cristo surgiu nessa época, Igreja Evangélica Quadrangular surgiu nessa época, Metodista Wesleyana, Batista Renovada, Presbiteriana Renovada, Metodista Independente. Surgiu várias igrejas, né, nessa mesma época por causa dessa situação, desse renovo espiritual que aconteceu, tá? Então não foi algo que, eu não creio que foi algo que o homem desejou fazer, foi lá e fez, mas foi algo que Deus provocou, e as igrejas tradicionais deveriam ter entendido isso e aceitado. Porque tanto que você vê hoje, a maioria das igrejas naquela época que não aceitaram, hoje aceitam. A Metodista do Brasil mesmo, hoje eles são tão renovados quanto a gente. Lá eles aceitam o batismo do Espírito Santo hoje da mesma maneira que a gente aceita. E assim por diante. Você vê a maioria dessas igrejas que naquela época não aceitaram, hoje aceitam. Então assim, você vê que não foi um agir do homem, mas foi Deus que provocou essa ação, né? E só para concluir esse assunto aí, amém? Então vamos orar para encerrar? Vamos ficar de pé. Pode dar pausa aí no vídeo, por favor?